Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Depois de finalizar o texto, tanto a tradução quanto a revisão do Catecismo de São Roberto Bellarmino, que em breve deve ser publicado aqui no Controvérsia Católica, depois de me recuperar de um pequeno resfriado que infelizmente atrapalhou na gravação de vídeos por conta da minha garganta que não estava muito boa nesse período, depois da realização da Santa Missa em Florianópolis e sua transmissão aqui no canal, nós estamos de volta para então dar continuidade às nossas controvérsias. E a primeira da fila é uma que ficou pendente por conta destas contingências, que é aquela com o senhor Alberto Zucchi, presidente da Associação Cultural Montfort. Ele fez um vídeo somente para responder à minha análise à controvérsia entre ele e o Frei Tiago de São José, do canal Monte Carmelo. Isso é bastante significativo já, e parece que, segundo ele afirma no decorrer deste vídeo, que a sua esposa lhe tinha recomendado fazer isso porque assim tentaria prevenir com essa iniciativa que o vídeo se espalhasse. Nessa altura já passaram-se o quê? Umas 2 semanas? Pode-se dizer que esse objetivo fracassou, falhou. A esta altura, Dona Lúcia terá de reconhecer o fracasso de seu marido. Enquanto o vídeo dele mal alcançou 2.000 visualizações, o nosso já está com bem mais de 6.000. O nosso vídeo, a análise da controvérsia entre a Montfort, representada pelo Sr. Alberto Zucchi, e o Frei Tiago de São José. Mas, além de ter falhado, e isto é o que importa, é sobre isso que eu gostaria de falar nesse vídeo, e é sobre isso também que eu tratei em um artigo, que estou aqui já começando a compartilhar com vocês, mas que também deixarei na forma de publicação no site controversiacatólica.com. O problema maior é que o Sr. Alberto Zucchi ele falha também em questões muito mais sérias. Eu elenco 3 erros e esses erros eles têm subdivisões, particularmente o terceiro erro. O primeiro erro é um erro de natureza disciplinar. É o proverbial feminismo da Montfort, que ilustra bem o quanto esta entidade, que arroga-se tão tradicional e defensora do ensinamento tradicional da Igreja, está um tanto a desejar no que toca à disciplina católica tradicional. Então falarei sobre esse assunto. Também falarei sobre o erro moral, o erro de conduta, o erro de tratamento, né, que é muito comum nestes círculos também, e está bem representado pelo modo como o senhor Alberto Zucchi me tratou no seu vídeo. Eu gostaria de falar sobre isso também, e o quanto isso faz ver a decadência, a falta de compostura, a falta de catolicismo destas pessoas. Para terminar, eu gostaria de falar dos erros doutrinais, e esses são realmente uma multidão. Eu localizei 9, tirando aquelas coisas menos importantes, que são detalhes que não importa falar agora ou que não importa falar de qualquer maneira. Então, só apenas os 9 pontos principais que eu encontrei, que seriam erros da parte da análise do Sr. Zucchi, as minhas considerações. Então, primeiramente, a questão disciplinar, que é uma questão que não é muito visível às pessoas menos experientes na religião católica tradicional, e também é um pouco difícil de entender para as pessoas do nosso tempo que já estão em um ambiente em que existe uma mistura, existe uma bagunça no tocante aos papéis do homem e da mulher. Então, hoje em dia, tudo é unissex. A roupa quer ser unissex, tudo para homem e para mulher. Então, o ensino é unissex, as escolas é uma educação para os meninos e a mesma educação para as meninas, e há uma mistura no corpo docente de homens e de mulheres, é toda uma desordem nesse respeito. E isto é uma coisa
que é normal entre os profanos, entre as pessoas de fora do catolicismo tradicional. Mas nós que buscamos exaurir a verdade, né? A verdade e a regra das nossas ações a partir da revelação divina e a partir da lei natural, o nosso juízo ele tem que ser diferente nesses assuntos. Por quê? Porque o mundo está errado. O mundo está terminantemente errado ao negar um fato biológico e um fato revelado por Deus aos homens para que eles possam ordenar as suas vidas de acordo com isso. E este fato, no nosso tempo, desde a Revolução Industrial para cá, que vem sendo negligenciado pela nossa cultura ocidental, é o fato que a mulher ela está abaixo do homem. A mulher ela é primeira em culpa com Eva e segunda em hierarquia. E ela não deve se colocar em igualdade ou acima do homem, sobretudo em matérias de religião. E o senhor Alberto Zucchi, no entanto, ele quer subverter esta ordem natural e colocar a sua esposa, talvez porque seja sua esposa, não sei, mas colocar a sua mulher em um grupo misto lá na Paraíba, lá de congressistas da Monfort, para ensinar sobre religião, ensinar sobre grupos separados na igreja, etc. Então, colocando esta senhora acima de homens para ensinar as coisas para eles. Quando o ensinamento de São Paulo, de São João Crisóstomo, de São Tomás de Aquino, de Cornélio a Lápide, enfim, o ensinamento da Santa Igreja é diferente. O ensinamento é que a mulher ela deve se salvar pelos filhos, que a mulher ela deve receber no coração as coisas, receber do seu marido, receber dos sacerdotes e aplicar isso na sua vida privada. Isso que a mulher deve fazer. Agora, ocupar um apostolado público de ensino, isto é algo absurdo e não tem respaldo nenhum na doutrina católica. São Tomás mesmo explica na Suma que a mulher não recebeu o dom da palavra de sabedoria e de ciência no ensino público. Ela não tem esse dom. Então, como é que essa criatura quer fazer uma coisa dessa? E coloca a sua mulher, sua esposa, numa situação desta. Uma situação dessa, de estar fazendo algo inadequado ao seu sexo, ao que ele deveria estar fazendo se fosse o caso, se fosse necessário. Felizmente, o Sr. Alberto, nesse ponto, ele melhorou porque ele está respondendo agora pela sua mulher, está muito melhor assim e é assim que tem que ser. Vamos falar de homem para homem. Assim nós temos realmente uma disputa entre iguais. No entanto, o Sr. Alberto, certo, ele pensa assim, bom, a minha mulher, porque a minha mulher está acima dos outros, né? E eu, porque sou eu, maravilhoso, bonitão, então eu também estou acima dos outros. E estou, sobretudo, acima daquele lá, aquele rapaz do Controvérsia Caótica, que nem merece que eu o chame pelo nome, de modo algum. Então, este senhor, nesse ponto, também falha. E aqui, então, já não é mais o problema da disciplina, na sua administração da Monfort, dos eventos e da casa dele, mas é o problema da moral. Ele, se seguisse a lei natural, ele deveria saber, e isto vem de Nosso Senhor, sim por revelação, mas na nossa própria consciência nós entendemos isso, que nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós desejamos que ele nos faça. Isto é a regra de ouro, que Nosso Senhor ensina, mas também muitos sábios da antiguidade ensinavam, até porque isto é a lei e os profetas, isto é também a lei natural. Então, entendendo, claro, sabendo que há diferença de dignidades entre os homens, mas que essa diferença vem do ofício, vem da função, mas, segundo a natureza, existe de fato uma igualdade entre os homens. E, portanto, conversa de homem para homem é uma conversa entre iguais e deve haver respeito. Compreende, Sr. Alberto Zucchi? Isso é básico, isso é educação doméstica. Então deve haver respeito. Mas nós não somos simplesmente pessoas como os sábios pagãos. Nós temos uma luz superior que nos manda algo além disso. E a sua responsabilidade como chefe de um apostolado leigo ainda o obriga mais a isso, porque o senhor publicamente se coloca como um defensor do patrimônio
intelectual e moral católico. Então o senhor tem muito mais obrigação, pelo menos se coloca assim, como tendo muito mais obrigação de ser exemplo para os outros. Então assim, o que nós aprendemos de Jesus Cristo na lei divina, eu falei da lei natural, mas também tem a lei divina. O que nós aprendemos de Cristo por meio dos seus apóstolos é que nós não só devemos ter ao próximo como um igual, mas nós devemos tê-lo inclusive como superior e tratá-lo até com deferência, tratá-lo até com o máximo respeito que pudermos. É o que vai ensinar o apóstolo São Paulo, quando ele diz: nada façais por porfia nem por vanglória, mas com humildade, tendo cada um aos outros por superiores. E São Pedro apóstolo também irá dizer o seguinte: submetei-vos a toda humana criatura, porque assim é a vontade de Deus, que obrando bem façais emudecer a ignorância dos homens imprudentes, como livres, e não tendo a liberdade como véu para encobrir a malícia, mas como servos de Deus. Este é o ensinamento dos santos apóstolos, embaixadores e ministros de nosso Senhor Jesus Cristo, oráculos divinos. O senhor Alberto Zucchi procura reproduzir isto no vídeo dele? Totalmente ao contrário. Na maior parte do vídeo, ele se porta de uma maneira que nós podemos descrever como esnobe e até mesmo ofensiva. Ele não só não me chama pelo nome, que seria o mínimo que nós deveríamos esperar, mas ele também diz, por exemplo, que eu sou como um gerente de banco, com palavras pomposas, que quer negar um empréstimo para alguém, ou então fala que eu tenho uma visão torta, o que talvez, eu não sei, mas me dá a impressão, talvez, quando ele diz visão torta, é uma alusão ao nistagmo que eu tenho na vista, é um movimento involuntário dos olhos, né, causado por uma atrofia nervótica, um problema físico, não congênito, adquirido em algum momento que nós não sabemos, mas bem assim, já desde muito cedo, né, quando eu era bebê ainda, e esta atrofia neurótica causa esse nistagmo, esse movimento involuntário dos olhos, e aí ele faz indiretamente assim, alusão, né, à minha visão torta. Então, todas essas coisas, essa postura é muito indigna de uma pessoa que se diz católica. Mas ele chama o Seminário São José de porcaria, ele chama o congresso que nós organizamos com todo zelo, todo cuidado, todo sacrifício, de sem vergonha. Um congresso em que houve confirmações, onde houve oração, ele chama de sem vergonha. Então, esse é o grande erro moral dele, e que não é só dele. Ele representa essa entidade da Montfort, e ele não está ali em vão como presidente, porque isso é mais ou menos o paradigma seguido ali, desde os tempos do professor Orlando Fedeli. Eu digo isso com conhecimento de causa porque a Montfort não é a primeira vez que eu ouço falar, não sou uma pessoa ignorante dessa entidade, eu conheço pelo menos desde 2008 ou no máximo 2009, mas provavelmente já em 2008, portanto já fazem 14 anos. E o professor Orlando Fedeli ainda estava vivo, e eu li as cartas do professor Orlando Fedeli. Me ajudaram, em um certo sentido, mas também me fizeram perceber que havia um problema ali com a caridade. Essa gente não se portava de uma maneira caridosa com os outros. E tudo isso foi responsável, inclusive, para atrasar a compreensão dos problemas na crise da igreja. Por quê? Eu vendo que eles, em uma discussão com o apostolado Veritatis Splendor, se portavam de uma maneira menos cristã, sem caridade, então eu tive que dar razão ao Veritatis Splendor, ainda que, provavelmente, ao menos em algumas coisas, eles tinham mais razão que o Veritatis Splendor, mas a conduta do pessoal da Montfort faz a pessoa pensar que essa gente é falsa, que essa gente não reza realmente, que essa gente não recebe os sacramentos, que essa gente não é católica. Entende? Porque a conduta deles é uma conduta não católica. Então esse é um problema. E isto é só a questão do modo de proceder, que não é algo privado. Esse é o modo de proceder público deles, é o modo de proceder abertamente escandaloso.
E quando eu estou falando isso aqui, é para a edificação deles, para que eles tentem reparar isso e emendar-se a tempo. Isto é por caridade que eu faço isso, porque pecados assim, graves e públicos, eles devem ser denunciados e as pessoas devem saber para que possa haver reparo. E também para que não saia impune uma coisa dessa, porque é algo muito sério, de consequências terríveis, e que não deve haver entre nós, porque é um obstáculo para que as pessoas conheçam a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os nossos padrões eles têm que ser elevados. A gente não pode se comportar como as pessoas mundanas, de jeito nenhum. As nossas palavras, nosso modo de tratar os outros. Todos nós devemos estar prontos, então, a acolher esse modo de correção fraterna. Agora vamos para um terceiro ponto, e esse é o ponto que toca diretamente nos argumentos do senhor Alberto Zucchi, é o terceiro grande fracasso. Então nós temos um fracasso disciplinar, que é essa bagunça entre homem e mulher, entre o papel de homem, entre o papel de mulher. Depois o fracasso moral, uma falha em se portar de uma maneira exemplar, como se espera de um ser humano adulto, em primeiro lugar, e também, depois, em segundo lugar, ainda mais, de um presidente de associação cultural católica que segue, então, os mandamentos de Nosso Senhor pela boca dos seus apóstolos. Para terminar, então, vamos falar dos erros doutrinais. Eu elenquei 9. Tem mais algumas outras coisinhas, ligeiras imprecisões, algumas coisas assim, mas isso eu vou deixar para lá. Isso eu não acho importante. E tem algumas outras coisas que eu vou deixar para um outro vídeo. Por quê? Porque o senhor Alberto Zucchi ele fez 2 vídeos. Ele fez um de 12 minutos respondendo a minha pessoa e fez um de 1 hora, alguma coisa. Acho que 1 hora, exatamente 1 hora. 1 hora e alguns segundos, respondendo o Frei Tiago de São José. Então eu vou fazer uma resposta a esse vídeo aqui, a esse primeiro vídeo, né? O resposta ao site Controvérsia Caótica. Responderei, e aqui já muita coisa já vai se resolver. E depois o restante que faltar eu vou responder no outro vídeo sobre o vídeo que ele fez, refutação do sedevacantismo, segundo o magistério da igreja, alguma coisa assim. Então tá bom. Então vamos lá. Nós vamos então seguir mais ou menos o que ele vai dizendo no decorrer do vídeo. A primeira coisa ele fala sobre a questão das fontes. Ele afirma que errei em minha avaliação delas, porque ele também teria citado o Concílio Vaticano I sobre a infalibilidade papal, com a diferença de que, segundo ele, Frei Tiago teria interpretado ao Concílio Vaticano I do seu próprio jeito, enquanto ele não faz o mesmo, ele interpreta no sentido natural como ele tem. Então, tem 3 erros nessa afirmação. 3 erros sobre a questão das fontes. Primeiro erro é que Frei Tiago não faz uma interpretação, ele faz uma aplicação. Então, o senhor Alberto Zucchi é incapaz de perceber a diferença entre eu interpretar uma doutrina da igreja, eu mesmo, de mim mesmo, e isto é absurdo porque o Frei Tiago ele cita pessoas que explicam a doutrina do Concílio Vaticano I, então ele não está interpretando de uma maneira pessoal, mas está interpretando de acordo com o modo autorizado de se entender aquela passagem do magistério da igreja, e então não entende a diferença disto com a questão de você aplicar concretamente este ensinamento da igreja em algum caso particular, o que é algo não só legítimo, como é algo que se espera do católico. Porque quando a igreja ensina alguma coisa, ela supõe que você é capaz de entender. Então, esse é o primeiro ponto. Supõe que a pessoa é capaz de entender quando a igreja dá um catecismo, por exemplo, quando o sacerdote prega um sermão. Presume-se que a pessoa é capaz de entender aquilo, pelo menos o básico, e que ela vai saber aplicar isso nas circunstâncias da sua vida. Então, isso é o que a igreja presume. Quando o Frei Tiago toma as doutrinas do Vaticano I, de acordo com a interpretação autorizada pela igreja, então, ele simplesmente usa esses ensinamentos, aplica esses ensinamentos a caso concreto do magistério pós-Vaticano II, dos papas pós-conciliares, Francisco e outros. Então, o que ele faz é uma aplicação. A aplicação é legítima.
É legítima. E é tão necessário fazer isso que se nós falhamos, nós pecamos. Entende? Se nós falhamos, por exemplo, a igreja ensina os mandamentos. Se nós falhamos ali, nós cometemos algum pecado, a gente deve se confessar. Por quê? Porque nós somos capazes de perceber a nossa falta moral. Entende? E também quando a igreja, por exemplo, diz o comunismo é condenado, não se pode associar com comunistas. A igreja presume que você vai saber identificar o comunista e que você não vai se associar com ele. E se você se associar, a culpa é sua. E assim também, quando a igreja ensina sobre si mesma as suas qualidades, a sua infalibilidade, por exemplo, ela presume que nós somos capazes de ver, localizar essa igreja infalível e distinguir então daquela igreja falível, daquela igreja falsa, que não tem essas qualidades que só a verdadeira igreja tem. Então, o que o Frei Tiago faz é isso. Isto é uma aplicação não só legítima, repito, mas até mesmo é necessária. E a igreja espera que nós façamos isso. Então, nesse ponto não há problema nenhum. Então, o senhor Alberto Zucchi está vendo uma interpretação pessoal, ou na realidade existe apenas uma aplicação legítima e até mesmo necessária e esperada. Depois tem uma outra coisa. O senhor Alberto Zucchi, ele é uma pessoa que seleciona o que ele aprende nos vídeos que ouve, tanto no vídeo do Frei Tiago quanto no nosso vídeo. Então tem certas coisas que ele percebe que são fortes argumentos que nós temos contra ele, e assim ele esquece essas coisas. Ele não menciona, ou então ele menciona de uma maneira deturpada. Então isto é um sinal ruim. E no caso do Frei Tiago, quando ele vai falar sobre as fontes, ele diz, eu também citei o Vaticano I. Mas ele se esquece de uma coisa, ele citou o Vaticano I sobre a infalibilidade papal pela metade. Porque o Vaticano I tem 2 documentos que são normalmente citados nesse mérito. O documento, a Constituição Dogmática Dei Filius, e também a Constituição Dogmática Pastor Aeternus. O Sr. Zucchi cita somente a Pastor Aeternus. Mas uma outra parte do ensinamento do Vaticano I sobre a infalibilidade está na Dei Filius, quando fala-se sobre a fé, o que nós temos que acreditar. E ali se diz que nós temos que acreditar como de fé divina e católica, ou seja, como infalível, tudo o que a Igreja ensina, quer em seu juízo solene, quer em seu magistério ordinário universal. E note aqui a diferença. Juízo solene e uma forma de juízo não solene, sem anátemas, sem aquele caráter definitório que o Sr. Alberto Zucchi, no seu artigo, ele diz que é necessário para ser infalível. Então, no mínimo, o que nós podemos dizer? Que Frei Tiago citou a doutrina da infalibilidade papal contida no Concílio do Vaticano de uma maneira completa, enquanto que o Sr. Alberto Zucchi citou pela metade. Por quê? Porque a partir do momento que ele admite que existe uma maneira não solene de infalibilidade, aí a casa cai. Que esse é um dos erros fundamentais dele. Correto? Esse é um dos erros fundamentais. Então, para poder manter um dos erros fundamentais dele, que são 2, eu vou falar daqui a pouco, então ele precisa esquecer dessa doutrina do Concílio do Vaticano. Terceiro ponto. Na hora de explicar a doutrina do Vaticano I, então, ninguém aí está tentando fazer interpretação pessoal. Cada um está buscando autoridades para legitimar o seu entendimento do ensinamento sobre a infalibilidade do Concílio do Vaticano. E assim, Frei Tiago cita fontes pré-Vaticano II. É isso que eu observei. Essas fontes pré-Vaticano II são aceitas por todo mundo. São aceitas pela Montfort e são aceitas por nós. Enquanto que o senhor Zucchi, o que ele faz? Ele cita as fontes da escola dele, as pessoas que concordam com ele, fontes pós-conciliares que nem todo mundo concorda e nem está obrigado a concordar. Então, isto em lógica tem um nome, isto se chama petição de princípio, quando você exige para provar o seu argumento as premissas que estão em discussão, justamente as premissas que nós estamos discutindo.
Então, como é que você quer ser levado a sério como uma pessoa de letras, como uma pessoa que está fazendo uma análise agindo desta forma? É justamente o posicionamento de Monsenhor Lefebvre, de Orlando Fedeli, do Padre Daniel Pinheiro e também, aí vamos colocar já de brinde, também bônus, né, do senhor Xavier da Silveira, que nós estamos questionando. Entende? Justamente esse posicionamento. Nós estamos vendo, esse posicionamento ele não tem respaldo na doutrina da igreja. E o senhor Alberto Zucchi diz, não, mas vocês têm que acolher esse ensinamento deles aí. E pronto. Então, faz sentido isso? Isso não faz o menor sentido. Então, as fontes do Frei Tiago continuam sendo as melhores. Ele está muito melhor fundamentado. E pronto, isso é um fato. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto também, quanto à análise, ele avança e fala então da sua posição. Zucchi pensa que pode haver erros graves no magistério da Igreja. Por exemplo, heresias como o modernismo e o liberalismo, e práticas prejudiciais como a missa nova. Contudo, já se provou 1000 vezes que este posicionamento se funda na desconversa e ignorância voluntária. No vídeo que ele pretende responder, citei 3 professores da Universidade Gregoriana, em Roma, mas o senhor Zucchi esqueceu-se. Mais uma vez que ele se esquece. Então eu cito 3 cardeais importantíssimos que deram contribuições significativas no campo da eclesiologia, expressamente, falaram ex professo sobre a doutrina da Igreja e do Papa, foram chamados ao Vaticano pelo próprio Papa, elevados a cardeais pela sua contribuição no ramo da ciência teológica. Você tem esses 3 senhores. Eu posso mencionar aqui, até na ordem que aparece, Cardeal Mazzella, Cardeal Franzelen e Cardeal Biot. Cardeal Biot eu apenas mencionei, eu não citei o livro dele ali. Mas aparecem os 3. O senhor Zucchi esqueceu. Ele esqueceu e até confundiu as coisas, confundiu tudo. Ele confundiu que o meu argumento está baseado no Padre Ler, quando na verdade o Frei Tiago cita o Padre Ler, que é um autor de um manual de apologética bem conhecido, como um exemplo do ensinamento pré-Vaticano II, um ensinamento sobre a questão da infalibilidade papal. Então, ele simplesmente esquece que eu estou montado, apoiado em teólogos de renome que desmentem a sua teoria de que o magistério pode conter erros graves, e que é uma doutrina comum dos teólogos, e que somente a falta de competência no exame dos textos e na sua interpretação permite que a pessoa chegue a um outro lugar. Na verdade, eu digo, não digo incompetência, eu não duvido da competência nem dele, nem de qualquer outra pessoa que examine a questão, falta de boa vontade. Falta de boa vontade de entender o ensinamento da igreja. O problema é na vontade. Certo? Uma obstinação no erro. Então a dificuldade é essa, porque não são pessoas burras. Não são pessoas bem instruídas e capazes de entender esse argumento que não é difícil. Tá? Não é difícil. Esses autores todos, senhor Alberto Zucchi, de comum acordo, dizem 2 coisas que destroem completamente com a tese, ou as teses, de Zucchi. Padre Daniel Pinheiro e também de seu pai no erro, o senhor Xavier da Silveira, que descanse em paz. Primeiro, dizem eles que o magistério da igreja também é infalível quando propõe, sem juízo solene, doutrinas como reveladas por Deus, ritos litúrgicos e leis gerais. Na prática, se os papas pós-conciliares fossem papas de verdade, como os papas do passado, eles teriam feito tais coisas infalivelmente. E não haveria problemas sérios com a doutrina do Vaticano II e a Missa Nova. O que é a doutrina do Vaticano II? É uma doutrina proposta pelo Papa e pelos bispos a toda a Igreja de uma maneira não solene como pertinente à doutrina revelada por Deus. É isso. Isso é a doutrina do Concílio Vaticano II. Então, seria infalível. Mas não é infalível. Então, qual que é o problema? De acordo com a doutrina tradicional, isto é magistério infalível da Igreja. Agora,
De acordo com os nossos olhos, com o que nós estamos percebendo, isso não é infalível coisa nenhuma. Essas doutrinas foram inclusive condenadas pela igreja no passado. Então você tem que perceber que você não está diante do magistério católico, mas de um falso magistério, ou de um magistério tão verdadeiro como, por exemplo, o magistério da Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová. Compreende? Essa é a questão, quer dizer, você percebe? Não tem a nota da infalibilidade, que é própria da igreja do magistério católico, então não é a igreja católica, não é da doutrina católica. Essa gente não está representando a Cristo e não está com aqueles dotes, aquelas propriedades que, por ofício, eles têm que ter. É uma questão necessária, um raciocínio dedutivo certo, é uma inferência necessária porque isto vem de fatos dogmáticos certos. Então não tem como inferir uma outra coisa. E a mesma coisa a missa nova, não haveria problemas nenhum com ela, porque é um rito aprovado pela igreja. Então, e espalhado aí de uma forma geral. Então, seria seguro, não teria nada contra a fé e os bons costumes. Aliás, nada de prejudicial contra a fé e os bons costumes. Isto, evidentemente, não tem respaldo nos fatos. Essa missa nova é um desastre do começo ao fim. Porém, isto não serve esse raciocínio não serve para tentar justificar a missa nova, mas para mostrar que aqueles que a promulgaram carecem de autoridade. E esse é o nosso ponto. Correto? Então, a Montfort nega ambas as coisas. Nega que o Vaticano II contém a doutrina infalível, nega que também a missa nova é algo seguro, é algo bom, é algo que não vai prejudicar a fé e os bons costumes. Logo, implicitamente, os membros da Montfort afirmam que eles não são verdadeiros papas, aqueles que fizeram essas coisas. Embora, explicitamente, neguem um dogma, a infalibilidade da Igreja em seu magistério ordinário e universal. Negam, como não têm coragem de negar isto abertamente, eles negam de uma maneira velada, mediante o silêncio, mediante a ignorância culpável, mediante a omissão. Essa é a estratégia do Sr. Zuck, ele finge que não sabe, finge que esqueceu. Segundo, as determinações doutrinais, essa é a segunda tese desses teólogos e da igreja sobre esse assunto, que o Sr. Alberto Zuck finge que não conhece, que não sabe, e que eu estou tirando isso aí de um teólogozinho obscuro qualquer aí que escreveu um manual e foi embora. Então, essa é a segunda tese. As determinações doutrinais dos dicastérios romanos, congregações romanas, embora não sejam infalíveis, são seguras. Essa é a doutrina católica. Que o senhor vai encontrar a tese do padre Daniel Pinheiro nas citações, se souber ler. Se souber entender a linguagem teológica, o vocabulário, você vai tirar isso dali. Padre Daniel Pinheiro, eu não sei porque ele não entende. Não entende. Mas, bem, se ele não entende, nós fizemos um artigo, Montfort Refutada, justamente onde eu analiso as fontes que ele cita e também ali, também alguns autores que ele menciona só na bibliografia, que explicitamente ensinam para ele o que é a doutrina comum da igreja nesse respeito. Ou seja, os pronunciamentos das congregações romanas sobre doutrina são sempre seguros. Isso é doutrina comum na igreja, não existe discussão. Tanto é, Sr. Alberto, que o senhor não consegue, não é capaz de citar teólogos que ensinem a sua tese. O magistério da igreja pode ensinar erros graves antes do Concílio Vaticano II. E o próprio Xavier da Silveira, eu não quero adiantar muito o próximo vídeo, mas aqui só colocando, o próprio Xavier da Silveira tem que dizer isso, que não tem isso. Ele não encontrou essa doutrina. Ele precisa inventar alguma coisa. Nesse respeito, é uma inovação. É o neogalicanismo. É esse o nome que nós podemos dar para esse erro, neogalicanismo. E então, essa questão aí dos dicastérios, então, eles são sempre seguros. E o mesmo valeria para um pronunciamento não infalível do Papa. Sempre seria seguro. Se for sobre fé e moral, a igreja sempre, no mínimo, do mínimo, concedendo a certas partes discordantes, beligerantes, então, concedendo o argumento, no mínimo, um pronunciamento dito não infalível do Papa é seguro. Mínimo. Na prática, isso se aplicaria, digamos, se Bergoglio fosse Papa, por exemplo, a declaração sobre a fraternidade humana, inclusa recentemente
nas atas da Sé Apostólica. Mas a Montfort jamais aceitaria tal documento como seguro. Mais uma vez, implicitamente, admitem que Bergoglio não é Papa, enquanto explicitamente ensinam uma heresia. O magistério da Igreja, em seus órgãos autênticos, legítimos, pode transmitir aos fiéis uma doutrina herética ou uma disciplina geral nociva à fé e aos bons costumes. Em outras palavras, o Sr. Zucchi comete 2 erros graves. Unicamente para salvar, sem sucesso, porque não tem como salvar, seu falso Papa. Primeiro erro, reduz demasiadamente a infalibilidade da Igreja. Ele esquece que a Igreja tem uma infalibilidade em seu magistério ordinário, reduz essa infalibilidade somente ao magistério solene. É um erro crasso, um erro que qualquer manual de teologia dogmática, na parte que fala sobre a Igreja, irá negar. Eu já falei isso, eu estou me repetindo, porque o Sr. Alberto Zucchi se faz de bobo, finge que esqueceu, finge que não sabe. É isso que ele faz. É um comportamento que não dá para entender. A gente tenta entender no bom sentido, mas assim, não pode ser que ele seja tão incompetente assim que não é capaz de ouvir e compreender as minhas palavras. E naquele vídeo sobre essa questão, e do Frei Tiago a mesma coisa. Tudo fala de uma maneira muito clara, com fontes. Então, qual é a razão dessa falta de percepção, de entendimento das coisas? Então, o primeiro erro é esse. Ele não vê a infalibilidade do magistério ordinário universal. Eu quero ouvir da boca deste homem ele falando sobre magistério ordinário universal. O que ele tem a dizer sobre isso? Ele acredita nisso ou não? Segundo erro, transforma o não infalível em um possível sinônimo de herético ou prejudicial. Embora o Sr. Alberto Zucchi ele prefere termos evasivos, como erros, algo vago, ele fala de uma forma vaga. Mas nós sabemos que ele quer dizer, por exemplo, como erros, heresias, como o modernismo, o liberalismo, posso conciliar. E quando ele fala de algo prejudicial, o que ele quer dizer? Uma prática que seja ruim. Então, ele está se referindo à missa nova, comunhão na mão e todas essas outras coisas que são o quê? Prejudiciais à fé e à moral dos fiéis, como se tem visto nessas décadas últimas. Ambas as teses são negadas por uma infinidade de documentos do magistério da Igreja que você nunca vai ver o Sr. Zucchi citando nesse contexto. Ele jamais vai citar as passagens da Quanta Cura, da Sapientia Christianae, da Humani Generis, que condenam o seu ponto de vista. E também, esse ensinamento é transmitido por todos os teólogos aprovados e citados por nós. Isso quanto à sua posição. Então, a posição do Alberto Zucchi está equivocada. Equivocada no seu conceito de infalibilidade, equivocada no seu conceito de falibilidade. Diminui a infalibilidade e transforma a falibilidade em sinônimo de heresia, erro grave, o que não existe na teologia católica tradicional. Terceiro ponto, então, novamente na ordem seguida por ele na sua exposição, o Sr. Zucchi afirma que eu teria me dispensado de examinar as fontes do padre Daniel Pinheiro. Na verdade, eu apenas não tinha sido capaz de encontrá-las no artigo, eu realmente não achei. Talvez a minha visão torta, realmente. Logo, me mandaram o texto e o resultado da minha análise apareceu horas depois do vídeo do Sr. Zucchi. Isso é interessante. Ele postou esse vídeo de 12 minutos e logo depois saiu o nosso vídeo Montfort Refutada. Ali demonstrei, para além de toda dúvida, que Padre Daniel Pinheiro contradiz os próprios teólogos citados por ele mesmo e ignora alguns outros que, de maneira mais explícita, discordam dele tanto quanto os outros. Então eu citei Padre Sisto Caterchini, também aqui do Brasil Padre Penido, citei também 2 papas, Papa Pio XI na Castico Nubi, Papa Pio XII na Humani Generis, e também Cardeal Franzelin também, que é um perito no assunto, talvez é um dos autores mais importantes que já falaram sobre esse assunto, da segurança do magistério da Igreja, etc., trataram ex-professo do tema e que o padre Daniel Pinheiro não cita. Por quê? Por que ele não cita? Por que ele não menciona esses autores? Porque se ele menciona, acabou a tese dele, ele tem que jogar fora. Tem que rasgar e jogar fora, porque não serve para nada. Não serve porque contradiz o ensinamento comum dos teólogos. A coisa básica. Se você quiser
a nossa explicação desse assunto está nesse vídeo, Montfort refutada. Ali vocês vão ter realmente toda a argumentação e não tem como salvar. A tese do senhor Zucchi, do padre Daniel Pinheiro, também do senhor Xavier da Silveira, que descansa em paz. A tese das pessoas não tem como defender do ponto de vista católico. Então, assim, eles agem de uma maneira heterodoxa, não tradicional, realmente, como disse o Frei Tiago, de uma maneira galicana. Não tem uma outra palavra para definir isso. Realmente é isso. Então, não se trata de culpar a pessoa por associação com fulano ou cicrano, não. É a questão de adequação. Você limita a infalibilidade papal para permitir, então, você dissentir do magistério em matérias em que ele seria, então, no máximo, né? Ele poderia chegar a ser infalível, com o magistério ordinário universal, e no mínimo chegaria seguro. Então você não tem desculpa para não seguir. E não tem desculpa para resistir. A não ser que não seja o magistério da igreja. Aí vocês estão conosco. E aí vocês estão com a verdade. Porque esse é o posicionamento católico. Agora, de outro jeito, vocês estão realmente com os hereges, estão em péssimas companhias. Eu gostaria muito que retratassem esse posicionamento, enquanto há tempo. Quarto ponto. O mesmo Zucchi diz que fiz mal ao não falar sobre os supostos erros dos papas pré-conciliares, limitando-me a dizer que ele, Zucchi, quando ele citava esses exemplos no seu artigo, comparava coisas de diferentes naturezas e proporções. O dia em que uma imprudência política for magistério da Igreja e que a citação, fora do contexto, de um telegrama do presidente dos Estados Unidos ao Papa gozar de infalibilidade pontifícia, eu levarei sua crítica a sério. Enquanto isso não for verdade, não há porquê eu perder tempo falando sobre essas coisas que não caem sobre o objeto do nosso estudo, que é a infalibilidade do magistério da Igreja e a segurança do seu magistério, também não infalível, por assim dizer. Quinto ponto, Zucchi não ignora que eu tenha dito que a divina providência não pode permitir que um dicastério romano, uma congregação romana, cometa um erro grave em questões de fé e moral, mas insiste que seria, contra os desígnios da divina providência, uma longa vacância da sé apostólica. Essa é a tese dele, porém eu não preciso me defender aqui, porque o Sr. Zucchi depois gravou um vídeo de 1 hora, como eu disse, em resposta ao Frei Tiago. E nesse vídeo ele vai citar um cardeal, que eu gosto bastante, que infelizmente normalmente citado fora de contexto por ele e seus pares, mas que, nesta ocasião em que ele cita, ele vai falar justamente que é possível uma longa vacância da sé apostólica. Então, o próprio Zucchi leu, ele fez questão de ler o texto. Isso foi maravilhoso. Ele leu o texto em que Cardeal Biot refuta o próprio Zucchi, porque ele diz que uma vacância da sé apostólica longa é possível. Portanto, não há nenhum problema. Quanto a isso, eu nem vou me deter nisso, porque a divina providência, sim, ela pode permitir uma longa vacância, segundo Cardeal Biot, e, bem, isto é realmente possível. O que não é possível é que Nosso Senhor falhe nas suas promessas, e a promessa de Nosso Senhor é que as portas do inferno, ou seja, as heresias, elas jamais prevaleceriam sobre a igreja, jamais prevaleceriam sobre Pedro, jamais prevaleceriam sobre os seus legítimos sucessores. As heresias, elas podem prevalecer sobre homens que deixam a igreja pela sua apostasia pública da fé, por si mesmos, por abandonarem voluntariamente por heresia a igreja. Mas a igreja não pode trair Nosso Senhor e não pode falhar na sua missão. Então, isto é verdade católica que eu acredito. O Sr. Zucchi parece não acreditar, porque ele aceita o magistério que é vencido pelas portas do inferno, as heresias. Ele acredita nesse tipinho de magistério. Isto não é a fé católica, evidentemente. A fé católica é outra coisa. Então, agora vamos para o sexto ponto, essa parte é muito importante. Ele afirma que eu defendo o eclesiovacantismo, isto é, o desaparecimento da hierarquia da igreja. Na verdade, eu me limito a dizer que Bergoglio e companhia não representam o magistério da igreja, ou seja, o corpo docente da igreja. Isto eu afirmo, isso eu tenho certeza. Eles não são a igreja. A igreja pode estar em um outro lugar, não nego isso, em uma situação excepcional. Né? Pode estar a igreja com esses bispos e padres que mantiveram a fé tradicional por uma questão de suplência.
Posso conceder também até a outras teorias que consigam explicar essa situação, de como que a igreja, nestas circunstâncias, ela mantém a sua visibilidade. Eu estou disposto a conceder isso. O que eu não posso conceder é que os papas pós-conciliares eles sejam o magistério da igreja. Isso eu não posso conceder de modo algum. E o fato do senhor Zuc e da Montfort reconhecerem como magistério da igreja os papas pós-conciliares, isso não resolve o problema da visibilidade da igreja. Ele está totalmente enganado, equivocado, se ele pensa assim, e isto apenas mostra que ele não tem experiência nesse campo, que ele está tentando dar suas opiniões, então ele não entende o que significa visibilidade. Esse erro, inclusive, é o mesmo do Noguet. Tá? Isso é um sinal de que a pessoa não compreende do que ela está falando. Quando ela fala visibilidade, ele não entende o que isso quer dizer teologicamente. Eu saliento naquele vídeo, e isso que falta o Sr. Zuc entender, que o problema da visibilidade da igreja, acarretado por esse fato notório da vacância da sé apostólica, ou seja, da falta de autoridade dos modernistas, não desaparece quando a Montfort afirma que esses hereges são a hierarquia da igreja. Uma hierarquia com um magistério que erra gravemente em questões de fé, moral e disciplina eclesiástica é tão invisível em termos teológicos como a torre de vigia das testemunhas de Jeová. Ela não pode ser vista como hierarquia da igreja, pois não possui qualidades inerentes a essa hierarquia, isto é, a fé da igreja, a infalibilidade no ensino da doutrina católica, a indefectibilidade de ter permanecido a mesma igreja católica na sua doutrina, na sua disciplina. E se não existe isso, se não existem essas qualidades, essas notas e estas propriedades ou dotes, atributos, na igreja pós-conciliar, então não há visibilidade nenhuma nela. Não importa quantos prédios, templos, instituições eles tenham. Isso não faz a visibilidade da igreja, porque a visibilidade da igreja, no seu ponto específico, que a distingue das outras seitas, ela consiste justamente nos seus dotes, nas suas notas. Se eu não tenho isso, não tem visibilidade. Então, o problema, ele continua, quer você reconheça Bergoglio, quer não, entende? Quer você aceite a vacância, entenda isso como um fato, quer não. O problema continua. Negar o fato da vacância não exime dos problemas da vacância. Da mesma forma que negar a existência do Sol não nos permite fugir, em pleno dia, da sua luz e calor. Sétimo ponto, já estamos indo para o final deste vídeo. Zuc dirá que o sedevacantismo termina em uma seita de teólogos que se colocam acima do papado. Isso é errado porque nós dizemos que Bergoglio não é papa. Então, o papado está vacante. E na falta, então, de um papa para resolver as controvérsias, nós precisamos, então, seguir os ditames, como dizem os autores, os canonistas e teólogos, os ditames da reta razão e a experiência dos séculos. E, claro, né, todo o patrimônio acumulado da igreja, do magistério da igreja, etc. Então, é isso que nós fazemos. Tudo que nós fazemos é isso. Por isso que, quando se trata de doutrina da igreja, a gente sempre ensina o que foi ensinado. Não há nenhuma inovação no que nós falamos aqui. Então, dizer que nós somos gurus, iluminados e tal, isso é pura calúnia. Isso não tem fundamento. Agora, no caso do Sr. Zuc e da Montfort, sim, eles se comportam como gurus. Por quê? Porque existe o magistério, eles reconhecem, Bergoglio como magistério da igreja, mas você precisa filtrar esse magistério, igual os gnósticos do passado, eles gostam tanto de falar de gnose, né? Então, quem tem o conhecimento realmente do que é a doutrina católica ou não? É o Sr. Zuc e a Montfort. E outras associações similares. Por quê? Porque o Papa fala, mas quem decide se o que ele diz é católico, ou é herético, ou é alguma coisa entre esses dois nessa escala aí? Porque o magistério dele ele pode ser assim, ele pode ir do catolicismo à apostasia, certo? Ele pode ser católico e herético. Então, assim, ele fala alguma coisa, quem vai qualificar se é católico ou é herético, se pode passar ou não, é o Sr. Zuc e a Montfort, eles que decidem, a partir dos seus estudos e tudo mais. Então, quem que é o guru? Quem que é o defensor do ensinamento da igreja? São os bispos e o Papa, por ofício? Ou é o pessoal da Montfort? Última instância é o pessoal da Montfort. Então, quem são os gurus? São eles. Quem se coloca acima do papado? Eles. Simples.
Compreendem? E aí você vê mais uma vez assim que você negar o seu devacantismo não te exime dos problemas. Os problemas continuam. Você continua com todos aqueles problemas que às vezes até você aponta nos outros. Então, são os problemas que você mesmo tem. Mas por quê? Por conta dessa crise da autoridade na igreja, que é um assunto que nós vamos retomar aqui no canal muito em breve. Oitavo ponto, Zucchi cita uma passagem de São Tomás fora do contexto. No outro vídeo, ele fará o mesmo, aquele vídeo de 1 hora, várias vezes, com outros autores, inclusive São Roberto Bellarmino, que é um autor que eu gosto bastante. E aí você vê a falta de cuidado na análise do Sr. Alberto Zucchi. Ele não tenta contextualizar a passagem, não dá a fonte, é uma coisa feita realmente de qualquer maneira. Tá? E eu não estou falando desse vídeo respondendo aqui ao indigníssimo, a digníssima pessoa e garoto do Controvérsia Caótica. Não, eu estou falando do vídeo do Frei Tiago mesmo. Ele cita um conjunto de citações sem contexto, sem fonte, tudo fora do lugar. Então, isso nós vamos falar em outro momento. Falta de cuidado, falta de discernimento. Mas isso tratarei em outro lugar. Basta dizer aqui que o doutor Angélico não fala da desobediência a um superior reconhecido como infalível e seguro no exercício de seu ofício. São Tomás não está falando disso, porque nesse caso é evidente que se deve obediência. Se você tem um mestre, um superior, ele não está falando ali do superior da ordem religiosa, da autoridade civil, não, ele está falando do Papa e dos bispos exercendo seu ofício de magistério, correto? Então, exercendo seu ofício, eles são ou infalíveis, ou então estão ensinando de uma maneira segura. Só. Tem as duas opções, correto? E você tem que dar assentimento a ambas, interno e externo. E aí, como é que você vai desobedecer sem pecado? Não tem como desobedecer sem pecado. É pecado mortal de desobediência, ensinam os teólogos. É só ler, estudar, querer. Mas assim, se você não quer estudar, é o seu livre-arbítrio. Você pode não estudar. Agora, você se colocar para opinar, falar sobre um assunto que você nem sequer se deu ao trabalho de estudar, isso é vergonhoso para um homem. 9. E aqui nós terminamos. Ele diz que eu encerro o vídeo com um convite ecumênico e ironiza dizendo que eu poderia convidar também o ultra-bergoliano Leonardo Boff, pois ele também se diz católico. Em um certo sentido é verdade, ele e a Montfort se dizem católicos e, no entanto, estão todos em comunhão com Bergoglio. Todos são sedeplenistas, né? E nós aqui somos os diferentes, certo? Existe mais semelhança entre a Montfort e o Boff do que nós e o Boff. Existe uma grande distância. Mas claro que, piadinhas à parte, ironias à parte, isso não se aplica, porque o meu convite não prescinde de um voltar atrás, de uma emenda, de uma correção doutrinal da parte da Montfort. Na verdade, é um requerimento para que nós possamos realmente trabalhar juntos, que eles revejam os seus conceitos. Meu convite não foi ecumênico, porque eu penso que a Montfort deveria, antes de tudo, abandonar sua falsa doutrina sobre o magistério da Igreja, para que, então, ela possa fazer a coisa certa e lutar contra o modernismo, o ecumenismo, todas essas coisas, de uma maneira coerente e de uma maneira vitoriosa. Diante do exposto, creio que ficou bem claro o porquê seria justo fazê-lo. De fato, sob os auspícios da seita pós-conciliar, a Montfort, na pessoa do seu presidente, Alberto Zucchi, comporta-se, aos olhos de todos, como um grupo feminista, sem caridade e sem verdade. Estou eu pedindo muito ao exortá-la a seguir por outro caminho? Eu não penso que eu esteja pedindo muito, até porque eu não faço como um guru. Eu faço simplesmente citando documentos do magistério da Igreja, teólogos aprovados pela Igreja, também fazendo raciocínios lógicos, respondendo às suas questões de uma maneira educada e tendo em vista a sua edificação, tendo em vista a comunhão mais elevada, que é a comunhão na verdade, não o ecumenismo barato, que isso é uma coisa que eu nunca
nunca quis aqui. Mesmo entre nós, por exemplo, nós devacantistas, pode haver controvérsias e nós buscamos sempre integridade na verdade, nas disputas. Então, deve haver caridade. Naquilo que é disputável, tem que sempre haver caridade. Naquilo que não é disputa, mas é algo resolvido pelo magistério da igreja, a caridade consiste em trazer, levar o nosso irmão à igreja e dizer, olha, esse é o ensinamento da igreja. É isso que eu tenho feito aqui. Então eu penso que se deve entender esse nosso trabalho em bom sentido. Nós temos a melhor intenção possível e queremos realmente um progresso da parte da Monfort com respeito ao entendimento do magistério da igreja, a questão também da disciplina e da moral católica é importante. Essas coisas são importantes porque isso é o teste. Se nós realmente amamos a Deus e a Santa Madre Igreja, se nós conformamos as nossas obras, sobretudo as nossas obras públicas de apostolado, aquilo que ela determina. Então, se nós fazemos isso, estamos realmente dando um grande sinal, uma grande prova de amor à Igreja. Se nós não fazemos isso, é porque às vezes é muito superficial ainda, é muito imaturo o nosso amor, né? Que não é mais o amor à Igreja do que um reflexo desse amor que nós temos a Deus. Então, vamos buscar seguir por esse caminho. Se amamos muito a Deus, vamos amar a sua esposa imaculada, a Santa Madre Igreja Católica. Então é isso. Muitíssimo obrigado aí pela atenção de todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.